boa tarde para você, meu amigo, minha amiga que acompanha a programação da TV Band Vale. Eu sou o Douglas Cruz e está no ar o Brasil Gente Vale desta segunda-feira, dia 5 de janeiro. O ano já começou, eu sigo com você aqui nessa semana com os resumos das suas notícias da região metropolitana do Vale do Paraíba. Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte interligados na notícia. Na semana passada estava aqui no plantão de Réveillon e hoje sigo mais uma semana aqui no comando do Brasil Gente Vale até às 10 para 7 da noite, quando chega Otávio Baldin com o Band Cidade, segunda edição. Nosso WhatsApp já está liberado, é o DDD 12 997 63 50 60. Conto com a sua participação, comentando os assuntos do dia, sugerindo reportagens. Nós também estamos ao vivo pelo portal bandvale.com e pelo nosso canal do YouTube, onde você pode acompanhar o Brasil Gente Vale de qualquer lugar do planeta. Você também pode seguir a gente lá no Instagram, @BrasilGenteVale. Lá você fica por dentro de tudo o que acontece nos bastidores da notícia. Para você, meu amigo, minha amiga que estava acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com o Joel da Atena no comando do Brasil Urgente, você fica agora com sua edição regional Brasil Urgente Vale. Eu sigo daqui comandando as notícias da nossa região e sempre contando com a sua participação no nosso WhatsApp. É o 12 997 63 50 60. Segunda-feira começando, o ano de fato começando agora, segundo dia útil, né? Segunda-feira, dia 5. Vamos girar então as imagens da nossa região, começando com São José dos Campos, a capital do Vale do Paraíba. Nesse momento, 22 graus, imagens ao vivo do alto do Complexo Colina Shopping, aqui em São José dos Campos. Você está vendo que agora às 5h31 está ventando bastante e o tempo está firme, diferente da semana passada que estava um calorzão bem forte aqui na nossa região. Hoje o tempo amanheceu mais nublado e assim segue, apesar que na hora do almoço fez bastante sol, mas agora 22 graus em São José dos Campos. Brasil Gente Vale desce a serra, imagens ao vivo também de Ilhabela nesse momento, 22 graus na Praia do Curral, uma das praias mais badaladas do nosso litoral norte. Inveja eu tô dessa família que está batendo uma bola na Praia do Curral, olha só. A altinha rolando e a nossa produção mostra ao vivo, nesse momento 22 graus em Ilhabela. Você pode ver ao fundo que o mar da Praia do Curral, apesar de ser muito tranquilo, está um pouco agitado. Existe previsão de ressaca do litoral norte, inclusive é um dos assuntos do dia. Daqui a pouco o Matheus Agostinho vem com informações lá do litoral norte. Choveu bastante em Ubatuba nesse fim de semana. A gente segue girando as câmeras por nossa região, você vê imagens ao vivo de Aparecida. Nesse momento, 23 graus na cidade. Ao fundo você confere o Santuário Nacional de Aparecida, maior templo mariano do mundo. E abaixo da sua tela tem um trecho da rodovia Presidente Dutra que tem trânsito tranquilo. Neste momento, 23 graus em Aparecida, imagens cedidas pelos nossos parceiros do portal A12. Você girando a região e conferindo como é que está o tempo aqui na nossa região, você está vendo que o tempo está nublado em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e a gente mostra sempre aqui no Brasil Gente Vale. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, conta como é que está o clima na sua região. Por aí já choveu? Tá calor? Manda mensagem para a gente, o WhatsApp do Brasil Gente Vale é exatamente para isso. Você me ajuda a fazer o jornal mostrando como é que está o tempo aí também na sua região. Mas a gente vai começar com as notícias do dia e, infelizmente, o Brasil Gente Vale começa com mais um caso de violência contra a mulher. Mais uma mãe, uma mulher, que foi cruelmente morta em um caso de feminicídio. Caso que ocorreu no fim da tarde de ontem em um hotel na região central de Taubaté. O autor do crime foi preso em flagrante. Caso cruel, bárbaro, mais um na nossa região. Na semana passada a gente falou de um feminicídio que abriu o ano aqui em São José dos Campos. Segunda morte já no dia 5. Impressionante a violência contra a mulher que não para de crescer na nossa região. Vou chamar nosso time de repórteres que está ao vivo, começando com a Thalita Camargo, que está em Taubaté com mais informações desse caso. Thalita, boa tarde para você, seja bem-vinda ao Brasil Gente Vale. Conta os detalhes desse crime cruel para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale. Oi, Douglas, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Uma mulher de 36 anos foi morta a facadas na tarde de ontem em um hotel da região central de Taubaté. O companheiro dela, de 40 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão mantida pela Polícia Civil. O crime foi registrado como feminicídio, com agravante pelo descumprimento de medida protetiva prevista pela Lei Maria da Penha.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h50 da tarde, após uma funcionária do hotel ter relatado que ouviu gritos vindos de um dos quartos. No local, os policiais foram recebidos por um homem que admitiu o crime. No interior do quarto, a vítima foi encontrada no chão com diversos ferimentos de faca. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a equipe médica, a mulher foi atingida por cerca de 20 facadas, Douglas. O acusado foi levado ao plantão policial, onde voltou a confessar o crime. Em depoimento, ele ainda relatou que fez isso porque estava com ciúmes da vítima, já que ela tinha traído ele dias atrás. A polícia apurou que o casal mantinha um relacionamento há cerca de 5 anos e também tinha uma filha. As investigações relataram que a mulher já havia sido vítima de tentativa de feminicídio em outubro de 2025, pelo mesmo homem. Na época, ela obteve medida protetiva que estava em vigor e foi descumprida por ele. A faca apontada como instrumento de ataque foi apreendida e encaminhada para a perícia. Testemunhas foram ouvidas e o homem, ele permanece preso. Eu volto com você no estúdio, Douglas. Obrigado, Thalita Camargo, com as informações ao vivo lá de Taubaté. Daqui a pouco a Thalita está de volta também para falar de saidinha. A regalia de alguns acabou, mas a gente agradece a Thalita, vou liberar ela que daqui a pouco está de volta com mais informações. É mais um ano que continua com as mesmas notícias. A gente viu a Thalita com as informações. O criminoso até deu uma justificativa falando que a mulher teria o traído, mas essa é a justificativa dele, né? Nada justifica um feminicídio. Uma mulher que foi morta cruelmente, um indivíduo sem escrúpulos que acabou matando essa mulher esfaqueada. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele, ou seja, o término que aconteceu estava gerando dores para essa mulher, ameaças para essa mulher. Ela procurou a justiça fez o que pôde, determinou ali uma medida protetiva para que esse indivíduo não se aproximasse da mulher, mas nada adiantou. É mais uma vítima de um crime cruel aqui na nossa região. São pessoas que não aceitam o fim do relacionamento. E daí ele fala que a mulher traiu ele, não interessa, minha gente, não interessa. Felizmente a polícia agiu rápido, prendeu esse indivíduo e a gente vai cobrar que ele fique preso atrás das grades. É mais um caso que acontece na nossa região, infelizmente. O hotel não teve culpa de nada disso, é claro. A mulher estava apenas hospedada nesse local. E daí veio um indivíduo, engana a mulher e acaba matando a facadas. Os casos são muito parecidos, é o retrato da violência contra a mulher. Vamos seguindo com o Brasil, gente, vale, porque o ano é novo, mas infelizmente as notícias são as mesmas. A violência contra a mulher atinge números alarmantes pelo Brasil. A brutalidade dos crimes que a gente noticia diariamente assusta. Na semana passada, em pleno dia 1º, ocorreu um feminicídio aqui em São José dos Campos, hoje mais um em Taubaté. E no estado de São Paulo, os casos de feminicídio bateram recorde. Imagens fortes de violência contra mulheres marcam o começo de 2026. Em São José dos Campos, interior paulista, Eva Sofia Santos, de 16 anos, foi atacada pelo ex-namorado armado com uma faca. A adolescente não resistiu, ele se entregou à polícia. Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, uma mulher atravessa a ciclovia e é logo agredida. O homem a joga no chão e dá socos. Pessoas correm para ajudá-la e conseguem imobilizar o agressor. Na cidade vizinha, Peruíbe, um homem espanca a mulher mesmo depois dela ter desmaiado. Luiz Fernando de Souza, de 34 anos, foi preso em flagrante. A vítima se recupera do ataque. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, um homem foi preso depois de atacar a companheira e matar com uma faca um vizinho que tentou defendê-la. Gabriel José Pedro Lima, de 24 anos, acabou preso e vai responder por homicídio e tentativa de feminicídio. Os números oficiais mostram que a violência contra a mulher atingiu um nível recorde em São Paulo.
De janeiro a novembro do ano passado, o estado registrou 233 casos de feminicídio. É o maior índice da série iniciada em 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública. As agressões também cresceram. Foram mais de 61 mil registros de lesão corporal dolosa contra mulheres durante 2025. O maior número desde 2012. Na virada do ano, a violência doméstica também terminou em morte em Belo Horizonte. Cíntia Micaele Soares Rolis, de 26 anos, dormia ao lado da filha de 6 quando o ex-companheiro invadiu a casa e atirou 6 vezes no rosto dela. Alex de Oliveira Souza é procurado pela polícia. Eles estavam juntos há 6 anos. Vai fazer 2 meses e meio a 3 meses eles se separaram. Ele não aceitava o término do relacionamento e ficava ameaçando. Ele entrou, pulou o muro e matou ela dormindo. O feminicídio tem uma pena de 40 anos, a maior pena do nosso ordenamento jurídico, e mesmo assim os números não param de crescer. Precisa-se mudar a cultura e a sociedade, a forma das pessoas pensarem, para que justamente o homem consiga entender que ele não tem o direito à vida daquela mulher. Uma estrutura de sociedade que precisa respeitar a existência das mulheres. Está vendo a especialista aí falar, o feminicídio é um dos crimes que tem maior punição de acordo com o Código da Justiça Brasileira, 40 anos, mas vale questionar também quanto tempo esses indivíduos ficam presos, né? A gente fala muito de redução de pena, que no Brasil a gente vale, mas essa fala da advogada é muito importante, tem que se mudar a cultura de que a mulher tem dono. Ah, é minha ex-companheira, ela terminou comigo e está com outro. Meu amigo, a vida segue. Mas para alguns não é o caso dessa mulher, infelizmente, que acabou morrendo. Para ela acabou a vida vida dos filhos dela, que estão sem mãe, da família dela, do atual companheiro dela, se tivesse. E o que falar da polícia? A polícia fez a parte dela, prendeu o indivíduo, a polícia militar foi acionada e pegou o indivíduo ainda no flagrante do crime, levou para a delegacia da Polícia Civil, que registrou o flagrante, pediu a prisão preventiva. Agora, tem que se cobrar dos nossos deputados, senadores, os nossos congressistas que escrevem as leis, regras mais rígidas. A gente está mostrando desde o ano passado essa escalada nos feminicídios, a escalada na violência contra a mulher. O que adianta prender? Para alguns aí é o papel da impunidade, né? Para alguns acham que não vai dar em nada. Pelo menos para esse de Taubaté deu, foi preso e a gente espera que ele siga preso por muito tempo. Mas é necessário rever os mecanismos de defesa das mulheres. A medida protetiva, no caso dela, não adiantou. A medida protetiva é um avanço importantíssimo na violência contra a mulher, no combate à violência contra a mulher, mas não está adiantando em muitos casos. A mulher tinha uma medida protetiva, quase foi morta uma vez e agora, infelizmente, foi morta. O que falar desse caso? A gente espera. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está acompanhando o Brasil Gente Vale, nesse ano tem eleição. Presta atenção em quem você está votando e não é só no presidente não, minha gente. É no deputado, é no senador, todos fazem a diferença na hora de criar leis. É papel do Congresso criar leis mais rígidas no combate à violência contra as mulheres, porque senão vai virar notícia repetida, notícia que vira ano e a gente segue falando disso aqui no Brasil Gente Vale. Mas vamos mudar de assunto, vamos seguir com os assuntos do dia, porque teve combate ao tráfico também aqui em São José dos Campos. Os policiais do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, prenderam no último sábado 2 homens por tráfico de drogas. Eles foram detidos por volta das 11h30 da manhã, lá na Vila Machado, zona norte da cidade. Com a dupla foram encontrados 150 pinos de cocaína, 60 pedras de crack, 50 porções de maconha, além de quase R$450 em espécie, ou seja, galera, era dinheiro mesmo do tráfico, além também de anotações do crime. Ambos foram levados para a central de flagrantes, onde permaneceram presos. É o BAEP, Batalhão de Ações Especiais, é a tropa de elite da Polícia Militar aqui em São Paulo, que segue fazendo essas ações ostensivas durante todo o ano e principalmente nesse fim de ano, para combater a criminalidade. Ainda agora falando do combate ao crime, né, em São Sebastião, no litoral norte, a Polícia Militar prendeu uma quadrilha que estava praticando roubos lá na praia de Juqueí, costa sul de São Sebastião. Os indivíduos foram detidos na madrugada de domingo durante um assalto na Avenida Mãe Bernarda, no bairro de Juqueí. Os policiais foram acionados e abordaram
5 indivíduos que estavam cometendo assaltos. Com eles foram apreendidos diversos itens que a gente está vendo na tela, itens roubados, como celulares, relógios. E eles estavam usando o que para cometer esse crime? Esse simulacro de arma de fogo, ou seja, arma falsa. Os 5 seguem à disposição da Justiça, foram presos, encaminhados para a delegacia lá de São Sebastião e a gente espera que fique preso por bastante tempo. Ainda no litoral norte, a Polícia Militar prendeu na tarde de ontem um homem que estava cometendo furtos na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba, uma das praias mais lotadas, mais procuradas neste verão lá no litoral norte. De acordo com a corporação, uma equipe estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo pulando o muro na rua Irineu Mendes de Souza. Para quem conhece, fica ali no começo da Martim de Sá. Com ele, os agentes encontraram vários objetos furtados, como itens de camping, bebidas, perfumes, ferramentas e até moedas estrangeiras que você está vendo tudo que ele estava roubando lá no litoral norte. De acordo com as vítimas, esses itens estão avaliados em cerca de R$8 mil. Ele confessou que havia tocado o interfone da casa e, ao ver que a residência estava vazia, invadiu o imóvel pela janela do banheiro. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça. Essa notícia é muito importante a gente falar, que mostra o trabalho das forças de segurança no patrulhamento ostensivo do nosso litoral norte. Nessa época do ano, muita gente procura as praias da nossa região para se divertir, se banhar. A gente fala muito que o litoral norte tem essa rotatividade no público. Cerca de 1 milhão de pessoas visitam cada cidade do nosso litoral nessa época do ano. Aumenta muito as pessoas, aumenta a circulação do dinheiro e aumenta também a criminalidade. É isso que a gente mostra aqui na tela da Band. Esse indivíduo foi dar uma de espertinho, ele acabou apertando o interfone da casa, apertou uma, apertou duas, viu que ninguém saiu, falou, opa, é aqui que eu vou roubar. Entrou pela janela do banheiro, estava juntando tudo na mala, na hora que estava pulando o muro para fugir, se deu mal. A polícia está com patrulhamento reforçado, é Operação Verão, muitos policiais na rua. Esse se deu mal, vai tomar café de canequinha. Seguindo com o Brasil, gente, vale ainda falando do nosso litoral norte. Isso porque as polícias civil, militar e municipal realizaram na noite de ontem uma ação contra a venda de bebidas adulteradas na cidade de São Sebastião. A ação teve o apoio da fiscalização de posturas da prefeitura e apreendeu bebidas em uma adega da região do centro de São Sebastião. Segundo a corporação, o local era alvo de denúncias de perturbação do sossego, funcionando fora do horário permitido. Durante a ação, a ABRAB, que é a Associação Brasileira de Bebidas, prestou suporte também constatando a irregularidade em garrafas de bebidas que eram vendidas no local. Maços de cigarro também foram apreendidos. O responsável pelo local foi preso em flagrante pelo crime de descaminho. O que é descaminho, Douglas? É o crime de entrada de mercadorias irregulares no país. Está aí a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Municipal, que só existe em São Sebastião, a famosa Guarda Civil Municipal. Em São Sebastião ela tem essa nomenclatura de Polícia Municipal. A adega também foi lacrada, também foi interditada. O jornalismo da Band não encontrou os responsáveis pelo estabelecimento para uma nota de resposta, mas fica o espaço aberto aí para o proprietário que quiser se manifestar. Mas a gente mostra também muito bacana essa operação, porque não foi só aquela onda que a gente teve das mortes por contaminação do metanol que gerou essa ação de fiscalização. Então a gente falou muito, cobrou muito uma fiscalização permanente das forças de segurança, e é importante esse trabalho da Polícia Civil lá de São Sebastião, mostrando que não foi somente por conta da onda que a gente teve de mortes que existe essa fiscalização. Essa fiscalização tem que seguir e prendendo não só bebida. Você vê ali cigarro, muita mercadoria clandestina. De acordo com a polícia, o local era alvo de constantes reclamações e daí foi montada essa operação que culminou na prisão do proprietário e na lacração do estabelecimento. Manda sua mensagem para o Brasil Urgente Vale, é o 12997635060. Você pode também comentar e interagir sobre os assuntos que a gente está mostrando aqui no Brasil Urgente Vale desta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, já começando. E você segue conferindo tudo aqui na tela da Band. Bom, vamos mudar de assunto, mas ainda falando da violência na nossa região.
Um policial militar que estava de folga foi preso na madrugada deste domingo, depois de balear um garçom de uma boate na zona leste aqui de São José dos Campos. Segundo o boletim de ocorrência, o agente teria arranjado confusão com uma mulher dentro da boate e essa confusão então terminou nesse tiroteio, melhor dizendo, né? A repórter Duda Vasconcelos está chegando ao vivo aqui da redação da Band com as informações completas para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale. Boa tarde, Duda. Oi, Douglas. Boa tarde para você, para quem acompanha a gente no Brasil Gente Vale dessa segunda-feira, primeira segunda-feira do ano, infelizmente com notícia de violência aqui na região. Esse policial militar, que estava de folga, de 37 anos, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo, depois de atirar nesse funcionário de 32 anos. O caso aconteceu numa boate adulta aqui em São José dos Campos, zona leste da cidade, fica ali pela Avenida Deputado Benedito Matarazzo, na altura do bairro Vila Tatetuba. O que aconteceu? Esse policial militar, estava de folga, estava na boate, segundo testemunhas, consumindo bebida alcoólica, quando se envolveu numa grande confusão. Ele tentou agarrar uma funcionária do local, que também, segundo testemunhas, era ex-companheira deste homem. Eles já tiveram um relacionamento no passado. As investidas ficaram pesadas contra essa mulher, ele tentou agarrá-la e, por isso, a equipe de funcionários, colegas de trabalho, se meteram ali, interviram e um funcionário, um colega dessa mulher, conseguiu tirá-la da boate e foi escoltando, levando ela para casa para ela fugir deste homem. Acontece que o policial militar seguiu eles até a casa da vítima. Eles conseguiram entrar na casa, os dois funcionários, mas esse homem tentou invadir a residência dessa ex-companheira. Foi quando então o colega de trabalho, o funcionário, tentou impedir que esse policial militar de folga entrasse na residência da ex-companheira. Quando esse policial militar então desferiu um soco no rosto deste homem de 32 anos, o garçom da boate, e também atirou contra a perna deste funcionário. Esse funcionário agora está no hospital municipal aqui de São José dos Campos. Nós não temos ainda informações atualizadas sobre o estado de saúde dele, mas foi transferido na madrugada deste domingo ao hospital municipal. A polícia militar foi acionada, conseguiu pegar esse agente, esse suspeito, ainda na casa da vítima. Ele foi preso em flagrante e a arma do crime foi apreendida. Por se tratar de um policial militar, é claro que a apuração vai ser mais delicada. A Corregedoria da PM agora vai apurar as ações dele, entender se essa arma era de uso de trabalho, como é que tudo isso foi feito, mas foi registrado como tentativa de homicídio. Esse homem, por enquanto, então, segue preso, decretada a prisão em flagrante. A mulher escapou ilesa e este colega de trabalho que tentou ajudá-la segue hospitalizado, mas com um tiro na perna que tende a não ser tão grave assim. Nós seguimos acompanhando esse caso, Douglas. Tá certo, Duda. Obrigado pelas informações da redação de jornalismo aqui da Band. Qualquer novidade você pode voltar ao vivo, você tem canal aberto aqui no Brasil Gente Vale. Mais um caso triste da nossa região, mas que mostra que muitos acham que não existe lei no nosso país, né? Esse indivíduo, policial militar, que está manchando o nome da corporação, né? Está manchando o nome da corporação, não é todo policial militar que é assim, minha gente. Existem maçãs podres em toda a profissão e agora a Corregedoria da Polícia Militar vai estar apurando essa informação desse crime, dessa tentativa de homicídio que aconteceu. Estava lá numa boate que fica na Vila Tatetuba, todo mundo que mora em São José dos Campos sabe que boate é essa. A boate também não tem nada a ver com isso, mas esse indivíduo foi lá, achou que podia fazer o que queria, ainda atirou no funcionário dessa boate aqui em São José e agora vai ter que responder e prestar contas à justiça. Sua participação é sempre muito importante aqui no Brasil Gente Vale. 12997635060 é o nosso WhatsApp. Você pode participar, interagir, sugerir reportagens, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. A produção já colocou as primeiras mensagens do dia. Quem manda mensagem pra gente é a Diva aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Douglas, tudo bem? Tenham todos vocês aí uma semana de muitas bênçãos, abraços. Obrigado, Diva, pela sua participação. O Malaquias está em Cruzeiro. Boa noite, Douglas. Feliz ano novo para você e sua equipe. O feminicídio continua uma baita covardia com essa moça em Taubaté. Cadeia para esses bandidos covardes. Realmente uma covardia sem tamanho, Malaquias. Obrigado. A Eli Melo está em Jacareí, boa tarde, feliz ano novo. Um refresco essa semana, estávamos precisando, pois estava muito calor. É essa chuvinha que está chegando na segunda-feira. A gente só espera que ela venha para refrescar e não para estragar. Obrigado, Eli Melo, pela sua participação. O Gilberto está em Taubaté, boa noite, Douglas. Ano novo, mas o problema é velho. Viaduto da Schuyler Schneider em Taubaté, sentido Praça da CTI, totalmente sem iluminação.
No sábado tinha ciclistas transitando e quase não consegui desviar. Por pouco, não houve um atropelamento. Está aí o relato do Gilberto em Taubaté. A gente vai mandar ainda até o final do dia uma nota pedindo explicações para a prefeitura da cidade, mas é o nosso telespectador relatando o que ele está vendo no dia a dia. Obrigado, Gilberto. O Douglas, meu xará, está em Cruzeiro. Boa tarde, Douglas. O tempo começou estranho nesta semana aqui em Cruzeiro. Está mais para chuva. Parabéns pelo trabalho. A gente espera que essa chuvinha venha tranquila por toda a região. Já o Aécio está no litoral norte, em São Sebastião. Boa tarde, Douglas. Estou acompanhando o seu jornal aqui em São Sebastião, no bairro Olaria. Um abraço para o Aécio e para a galera da Olaria lá em São Sebastião. Carlos está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Na verdade, o ano novo começou hoje. O Carlos já está começando aí com o primeiro dia útil do ano para ele, hein? O importante é que estamos juntos neste ano curtindo o Burve. Brasil, gente vale, um jornal bastante dinâmico. Obrigado, abraço para você também. Obrigado pelo elogio, meu amigo. Já o Júlio está em Queluz. Boa tarde, Douglas. Aqui em Queluz não está chovendo, mas está um vento bem frio. Frente fria chegando por toda a nossa região. Obrigado, Júlio, pela sua participação. O Adriano está em Jacareí. Boa tarde. Aqui em Jacareí, a segunda-feira foi um dia muito gostoso, sem aquele sol ardente. Que maravilha foi hoje. Tempo ameno, tempo bacana na região, né, Adriano? Obrigado. A Maria Rita está em Cruzeiro. Douglas, até quando vamos normalizar os feminicídios? A medida protetiva não é nada mais que um papel assinado. Mulheres, por favor, desconfiem de qualquer coisa que fuja do normal. Está aí o recado da Maria Rita. Obrigado pela sua participação. A Silvia Lima está em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira. Boa tarde, Douglas. Esta medida protetiva não adianta mais. O ciúmes fala mais alto, é a triste realidade. Obrigado, Silvia. O Anderson está em São José. Boa tarde, Douglas. Muito triste, mais um feminicídio em Taubaté. Nada justifica uma pessoa fazer isso. Tá virando moda, tem que mudar a lei, senão nunca vai acabar essas mortes. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Tô contigo, Anderson. Saideira, a Anália está em Jacareí. Boa noite, Douglas. Estou assistindo o seu programa todos os dias. Obrigado pela audiência, Anália. Vendo aqui essa moça morta lá no hotel, lamentável, adoro seu programa, não perco nenhum dia. Um abraço para você, obrigado, minha amiga. Toda a minha família está ligadinha em você e a gente agradece a audiência aí em Jacareí. Continua comentando, sugerindo reportagens. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua? Tem um exame que não está acontecendo? Manda mensagem no WhatsApp do Brasil Gente Vale, é o 12 997 63 50 60. Já já a gente está de volta com mais informações de toda a região. Mas antes, coloque então aí, produção, imagens ao vivo de Ubatuba, no nosso litoral norte. Essas são imagens da praia em Ubatuba. É praia do que, produção? Praia Grande em Ubatuba, é isso. Você está vendo que já tem os surfistas pegando uma ondinha nesse final de tarde, agora 21 graus, o mar está revolto, os banhistas ficam numa zona mais segura, enquanto os surfistas pegam aquela tal onda perfeita no litoral norte. Não sai daí que daqui a pouco tem mais notícias aqui da nossa região. Agroband, um jornal diário para quem vive no campo e na cidade. Vamos trazer todas as notícias do agronegócio. Cotações, previsão do tempo, pautas no Congresso, sustentabilidade, segurança alimentar, energética e muito mais. O importante setor da nossa economia que alimenta não apenas os brasileiros, mas mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. De segunda a sexta, 8 da manhã, Agroband. Ela é minha superstar. Mulher. Band Vale FM 102,9. Todos os dias surgem novas perguntas. O que é discurso de ódio? Tem inveja disso aqui, rapaz. Opinião e fake news. Como será o futuro? E o que comer hoje à noite? Por que precisamos falar sobre privilégios? Quais os caminhos da economia? Quem levantou a taça? E o valor da arte e da ciência? Para entender o mundo à sua volta, não importa a pergunta. Informação confiável é fundamental. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste à TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com.
rainha do rock brasileiro ganha vida em um espetáculo emocionante. Vem aí o musical Rita Lee, domingo, dia 18 de janeiro, na Farmaconde Arena. Uma experiência única, cheia de música, história e performance que celebra o legado de Rita Lee. Garanta já o seu lugar, ingressos disponíveis em queroingresso.com. Realização Fio Eventos e JP Produções. Patrocínio Elo Tintas. Pensou Tintas, pensou Elo Tintas, no Urbanova em São José. Mídia oficial, Grupo Band Vale. Agora, 5h59 da tarde, hoje dia 5 de dezembro, o Brasil Urgente Vale está de volta porque o ano está finalmente começando. E os detentos tiveram que retornar para a cadeia após as festas de fim de ano e o fim da saidinha. Será que todos voltaram? Bom, esse balanço ainda não foi divulgado pela SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, mas as forças de segurança seguem reforçando o patrulhamento por toda a região. A repórter Thalita Camargo está de volta ao vivo lá de Taubaté, que é onde estão instaladas as maiores colônias prisionais da nossa região. A Thalita está voltando então novamente aqui no Brasil Urgente Vale com mais informações. Conta os detalhes então, Thalita, para quem está acompanhando o Brasil Urgente Vale. Oi, Douglas. Boa tarde novamente para você e para todos que nos acompanham. Mais de 3.000 presos tiveram que retornar às prisões nesta segunda-feira após a saída temporária de dezembro. O benefício teve início no dia 23 de dezembro e se encerrou hoje segunda-feira. A região tem vários presídios com grande concentração de beneficiados, principalmente aqui na região de Taubaté, onde a gente está nesse momento, e também Tremembé. O Centro de Progressão Penitenciária Dr. Edgar Magalhães Noronha, conhecido como PEMANO, em Tremembé concentra o maior número de beneficiados, com cerca de 2.300 presos. O número de beneficiados por penitenciária, segundo a Justiça, foi P1 masculina de Tremembé, 233. P2 masculina de Tremembé, 116. P1 feminina de Tremembé, P1 feminina de Tremembé, 97. P2 feminina de Tremembé, 114. PEMANO de Tremembé, 2.300 presos. Centros de Detenção Provisória de São José, 12. Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, 85. P1 de Potim, 5, P2 de Potim, 185. Durante esse período, a Polícia Militar fez diversas operações. E sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com o Coronel Luiz Fernando Megda, aqui do 5º Batalhão da Polícia Militar de Taubaté. Coronel, boa tarde para você. Quais foram as operações feitas durante a saída temporária? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Douglas. Nós fizemos operações tanto na saída, dia 23 e 24 de dezembro, em que os presos acabaram saindo, e agora no retorno, dia 5 e 6, então está dividido em 2 etapas. Amanhã ainda tem mais uma metade, que saiu no dia 24, e nós fazemos operação tanto na saída lá do presídio, para que seja tranquila a saída, que garanta a segurança também dos transeuntes que passam por ali na rodovia, também a segurança dos próprios beneficiados, que muitos deles, pela ambiência criminosa anterior, já carregam algumas desavenças, algumas rivalidades, e que isso pode ocorrer ali na própria saída. E também durante os benefícios nós fazemos as fiscalizações através do Projeto Vida, se estão cumprindo ou não as determinações judiciais. Após o retorno, aqueles que não retornaram, vem uma próxima etapa que seria a recaptura desses que abandonaram o cumprimento. Coronel, foram registradas ocorrências envolvendo presos beneficiados pela saidinha? Sim, tivemos prisões em flagrante por vários crimes, roubo, tentativa de homicídio, também infrações administrativas por descumprir as determinações judiciais quanto ao horário, quanto à comarca que eles indicaram que iriam comparecer e permanecer. Então tivemos várias ocorrências. E a PM, ela segue com patrulhamento ostensivo em busca dos detentos que não voltaram? Sim. Amanhã termina o período de retorno. Após isso, assim que sair efetivamente a relação daqueles que não retornaram, abandonaram, aí nós começamos a procura por eles para retornar para o sistema ou, se saiu algum mandado de prisão em decorrência disso, recapturá-los.
Tá certo, Coronel. Muito obrigada pelas suas informações. Douglas, são 4 saídas temporárias previstas no ano. Uma em março, outra em setembro, em março, junho, setembro e dezembro. Sempre iniciando a terça-feira da terceira semana do mês, às 6 horas da manhã, e se encerrando às 6 horas da tarde da segunda-feira seguinte, com exceção de dezembro, por causa do Natal e também do Ano Novo. Eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Thalita Camargo, sempre com informações ao vivo. Eu agradeço também ao Coronel Megda, comandante do 5º Batalhão, que é responsável por essa área de patrulhamento da Polícia Militar ali, Taubaté, Tremembé e outras cidades do entorno. É a nossa equipe que traz todas as informações ao vivo aqui na tela da Band. E agora fica aquele questionamento, né? Mais de 3 mil, a Thalita trouxe esse balanço completo, mais de 3 mil tiveram o direito ao benefício. Quantos deles não irão voltar? É muita gente. Apesar da gente questionar essa saidinha, a gente questiona principalmente se esses indivíduos que receberam quase 3 mil, mais de 3 mil, tiveram uma avaliação criteriosa. Será que todos eles passaram por uma avaliação psicológica que mostrasse que eles não estavam dispostos a cometer novos crimes, ou só foi uma saída aí para não ter aquela famosa confusão na cadeia? É o que a gente sempre questiona. A saidinha para novos detentos não acontece mais, mas os antigos presidiários seguem com esse benefício e a gente segue acompanhando porque a Polícia Militar vai ter muito trabalho nos próximos dias para recapturar os presos que decidiram não voltar para a cadeia. Bom, a gente segue falando aqui no Brasil Urgente Vale, sua participação está sempre liberada, pode mandar mensagem para a gente. Olha, a cidade de Ubatuba voltou a registrar alagamentos nesse fim de semana após uma chuva intensa atingir o município. Felizmente, os transtornos não deixaram ninguém ferido ou desalojado, mas moradores apontam que esses alagamentos são constantes nessa época do ano. Veja na reportagem. A rua tomada pela água e o térreo do prédio completamente alagado mostram a força da chuva que atingiu Ubatuba neste fim de semana. Um cenário que se repete com cada temporal e preocupa quem vive na região da Praia do Sapê. A Vilma tem um apartamento na região há mais de 30 anos e acompanha de perto o aumento das inundações no bairro. Nós temos o apartamento aqui há mais de 30 anos e isso no começo era esporádico. Ficava resumido assim a uma maré cheia, uma chuva intensa, mas agora é recorrente. Em 6 meses, essa é a terceira vez. Então isso nós estamos vendo que está acontecendo por causa de construções irregulares, por falta de assoreamento dos rios, e as pessoas estão perdendo os bens e pondo em risco os carros, e é uma situação bastante deplorável. Já houve várias perdas de carro aqui, porque atola, porque a água sobe, e dentro dos apartamentos dos térreos, então entra a água e as pessoas perdem geladeira, perdem colchões, perdem tudo. E fora o barro e a contaminação que entra lá para dentro. Já foram feitos vários pedidos na prefeitura e a gente não tem retorno, já há bastante tempo. Problema que afeta também outros moradores. Por aqui, quando a chuva começa, a atenção tem que ser redobrada. No outro dia, as perdas são grandes. Pelo bairro, é possível até mesmo encontrar placas de veículos perdidas nas poças d'água. O meu pessoal está perdendo tudo, perde geladeira, perde colchão, perde móveis, perde tudo. E a gente está lutando por uma coisa melhor. Mas quem está no comando não ajuda nós. Por quê? Porque dizem que quem mora aqui é só veraneio, né? A gente só aluga e não tem o voto deles, entendeu? Mas na hora de receber o IPTU, todo mundo quer, né? Agora, ver a nossa situação, ninguém vem. Chorei muito ontem de ver os apartamentos tudo alagado e não poder fazer nada por ninguém, entendeu? Porque foi desde as 4 horas da manhã que a chuva começou e a gente ficou na luta, gritando, tira os carros, porque perde tudo, né? Perde carro. Quem mora em cima, mas tem a perca embaixo, que é o carro, entendeu? Agora, quem está embaixo perde tudo. Eu peço socorro. Eu quero um socorro aqui para nós. As ruas não têm condições. Na manhã de hoje, as equipes da Defesa Civil de Ubatuba realizaram vistorias nas regiões mais afetadas e atendimentos na área urbana. Segundo o CEMADEM, apesar dos altos volumes de chuva registrados nos últimos dias, há previsão de uma melhora nas condições climáticas.
Mesmo assim, os moradores do Sapé e da Maranduba afirmam que problemas antigos ajudam a agravar os alagamentos, como a falta de manutenção dos rios, pontes danificadas e construções irregulares. Chove muito na cabeceira, nas montanhas, a água desce e não tem escoamento suficiente para chegar ao rio Maranduba, porque as tubulações das pontes, ou não são bem umas pontes, são ruas, né? São pequenas, não dá vazão para a água ir embora para o rio Maranduba. Então, aí o que acontece? Chove muito, né? Alaga, principalmente o Világio 2, o Világio 1 e o Orla de Maranduba, o Világio 5 também, né? E todos os outros proprietários de casas aqui em volta, né? Essa situação, né? Além do que as ruas estão assim há mais de 20 anos, sem melhoria nenhuma. A Marina também mora na região e conta que, além dos prejuízos materiais, as chuvas impactam diretamente o turismo, principal fonte de renda da cidade. Cada ano pior, então a gente tem construções irregulares aqui perto no Sapé, que construindo em cima de rios, por exemplo, que pioraram muito a situação. A Defesa Civil segue monitorando a situação no município e não descarta a emissão de novos alertas caso as condições meteorológicas mudem. Você está vendo os relatos da população que está revoltada, é um problema antigo que segue acontecendo na cidade de Ubatuba, região ali do Sapé. Os alagamentos persistem e a cada nova chuva é uma angústia nova para esses moradores. Bom, vamos atualizar então essa situação. O repórter Matheus Agostinho está acompanhando essa situação em Ubatuba e volta ao vivo aqui, ou melhor, chega ao vivo no Brasil Urgente Vale com mais informações. Matheus, apesar do alerta ainda estar vigente de chuva, a previsão aí prevê tempos mais ameno no litoral, é isso? Um tempo mais ameno? Boa tarde para você. Isso mesmo, Douglas. Uma boa tarde para você, para todos aqueles que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Inclusive, voltou a chover em Ubatuba. A gente consegue ver que atrás de mim o dia está bem nublado aqui hoje. Ficou assim durante o dia inteiro e agora voltou uma chuva, apesar de fraca. Mas a chuva está de volta aqui no município depois de castigar a cidade durante o final de semana. Segundo as informações da Defesa Civil Estadual, entre sábado e domingo foram registrados 202 milímetros de chuva aqui no município. Segundo essas informações, choveu mais da metade do que estava previsto para todo o mês de janeiro aqui em Ubatuba, que segundo as informações é de 312 milímetros. Diversas ruas da cidade ficaram alagadas, inclusive ali no Itaguá, uma região super conhecida e movimentada aqui no município de Ubatuba. Por lá também tivemos vários pontos de alagamentos. E outra região que foi castigada pelas chuvas e também pelos alagamentos é a região que eu estou neste momento, Praia do Sapé. Por aqui, inclusive, alguns turistas tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros depois de ficarem ilhados por tanto volume de chuva que caiu aqui no bairro. Inclusive a gente conseguiu ver na matéria que eu fiz logo cedo quando eu cheguei aqui na cidade. Por causa dessas condições climáticas adversas, a prefeitura chegou até a cancelar o show da dupla sertaneja Taeme e Thiago, que iria acontecer ali na Avenida Peruígue, no festival de verão que a cidade recebe durante este mês de janeiro. Começou em dezembro, ainda segue durante o mês de janeiro, mas o show foi cancelado porque a região ali também foi bastante afetada pelas chuvas. A gente recebeu uma nota da Prefeitura de Ubatuba que informou ao jornalismo da Band Vale que até o momento não há nenhum registro de vítimas nem de pessoas desabrigadas ou desalojadas após essas intensas chuvas durante o final de semana. Ainda segundo a nota, as equipes estão apostas aí para atender qualquer outro tipo de ocorrência, ainda mais com a chegada dessas novas chuvas, apesar de, como você disse, segundo os alertas, serem chuvas mais tranquilas, mas as equipes da Defesa Civil estão alertas a todo momento para atender todo e qualquer tipo de ocorrência e deixar a população em segurança. Douglas, não só a população, mas claro também os turistas, porque tem muita gente aqui no município, apesar dessas condições climáticas, tem muita gente que veio curtir Ubatuba, pegar uma praia, mesmo estando nublado no dia de hoje. O pessoal não está se importando muito, eles querem colocar o pé na areia a todo custo, mas claro que as equipes das forças de segurança têm que ficar espertas para controlar toda essa situação, ainda mais com as fortes chuvas que atingem o município. Douglas, a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessas chuvas, também talvez dessas novas chuvas que começaram a atingir o município novamente. Qualquer novidade a gente volta para alertar toda a população do litoral do Vale do Paraíba e também Serra da Mantiqueira. Volto com você no estúdio.
Obrigado, Matheus e Agostinho, sempre com informações atualizadas dessa chuvarada que aconteceu no fim de semana. Ele contou que hoje o tempo já está mais tranquilo por lá, apesar das praias estarem bem cheias. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem que o Matheus Agostinho produziu no fim de semana que fala que as praias do litoral estavam cheias. Mas você está vendo esse relato, essas imagens que a gente está mostrando aqui no Brasil Urgente, vale da Praia do Sapê, região da Praia do Sapê, muita chuva ontem em Ubatuba. Para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo em casa entender, 200 milímetros de chuva significa 200 litros de água por metro quadrado. Então circula 1 metro quadrado aí na sua casa e joga 200 litros de água. Minha gente, é muita coisa. O alerta de deslizamento segue em nível elevado para todo o litoral norte, principalmente para Ubatuba, que registrou esse acumulado impressionante nas últimas semanas, principalmente nesse último final de semana, onde já choveu cerca de 70% do esperado para todo o mês de janeiro. Então a gente vai seguir acompanhando essas informações. Matheus Agostinho daqui a pouco está de volta ao vivo com outras informações aqui também do nosso litoral norte. Obrigado, Matheus, sempre competente com as informações. E olha essas imagens. 2 residências foram atingidas por um incêndio lá na Travessa Chico Grave, cidade de Ilhabela, na noite do último domingo, ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, as 2 residências eram de madeira e foram utilizados cerca de 16 mil litros de água para a extinção do fogo. Apesar do susto e das imagens impressionantes, o local foi deixado em segurança e, o mais importante, sem vítimas. Então, essas casas que acabaram pegando fogo na cidade de Ilhabela, um incêndio que chamou a atenção por quem passava por lá, imagens que foram cedidas pelos nossos parceiros da Pronto Falei Litoral, mas realmente um incêndio que chama a atenção. Felizmente, ninguém ficou ferido. Ainda falando sobre esses incêndios, prejuízo para um comerciante na cidade de Aparecida agora. Um depósito de materiais eletrônicos pegou fogo na manhã de domingo na região central da cidade. O espaço, de cerca de 50 metros quadrados, fica ao lado de uma loja de eletrônicos lá na rua Valério Francisco e era utilizado como depósito do estabelecimento. As chamas começaram por volta das 6h30 da manhã de domingo e acabaram consumindo grande parte dos equipamentos e também do espaço. O local estava vazio na hora do incêndio e, felizmente, ninguém ficou ferido, apenas danos materiais para esse comerciante, danos materiais também que ficaram em Ilhabela. São relatos que a gente mostra aqui no Brasil Urgente Vale. E olha, a gente está comentando muito nos últimos dias aqui no Brasil Urgente Vale dos riscos que um carregador de celular pode trazer para uma residência, para um comércio. Obviamente que a gente não sabe se foi isso que causou esse incêndio lá em Aparecida. Só quem pode dizer isso é a perícia do Corpo de Bombeiros. Mas, meu amigo, se você está acompanhando, uma informação importante que o Corpo de Bombeiros está sempre pedindo aqui ao jornalismo da Band Vale para a gente ressaltar. Vai sair de casa? Não deixa o seu carregador ligado na tomada. Basta um curto-circuito ou um cabo rompido para gerar uma faísca e daí a casa inteira pode pegar fogo no momento que você não está lá. Foi isso que aconteceu no incêndio que a gente mostrou na semana passada em um apartamento aqui da região central de São José dos Campos. E os bombeiros estão investigando o que pode ter causado esse incêndio também em Aparecida. Mas é aquele velho alerta, vai sair de casa, dá uma checada, principalmente se for viajar. Se não tem nada ligado na tomada, são riscos muito grandes que podem causar uma tragédia. Felizmente, nesses 2 casos, ninguém ficou ferido aqui na nossa região. E olha, acidente agora que chamou a atenção novamente em Ilhabela. O Corpo de Bombeiros resgatou uma mulher de 28 anos que estava grávida. A vítima sofreu uma queda lá na Cachoeira do Viveiro, que fica localizada ali nas proximidades do bairro Água Branca. As equipes chegaram até o local com uma caminhonete 4x4 e retiraram a vítima de maca. A mulher, que estava grávida de cerca de 35 semanas, o que dá quase 9 meses já, foi levada para avaliação no pronto-socorro da cidade. Você está vendo imagens do resgate do Corpo de Bombeiros em Ilhabela. Um susto para essa mãe que acabou aí sofrendo uma queda, muito provavelmente acabou escorregando na Cachoeira do Viveiro, que é uma das belíssimas cachoeiras que existem em Ilhabela. Um acidente que poderia ter sido pior se não fosse a rápida ação do Corpo de Bombeiros polivalente da nossa região, que está atuando em incêndio, queda de cachoeira, acidente de trânsito e muito mais.
E olha, esse não foi o único acidente em cachoeiras nesse fim de semana aqui da nossa região. Na tarde de sábado, por volta das 5 horas da tarde, os bombeiros resgataram uma vítima que sofreu uma torção no pé durante uma trilha lá na cachoeira de Boiçucanga, em São Sebastião. A mulher de 42 anos sofreu o acidente dentro da água. As equipes tiveram que acessar o local a pé pela trilha e remover a mulher de maca até uma viatura do SAMU que estava aguardando próximo à praia. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da cidade, pronto-socorro ali da Costa Sul de São Sebastião, e foi somente o susto, ela já recebeu alta médica ainda no dia. Mas vale o alerta também, meu amigo, se você vai fazer aí um passeio, seja numa cachoeira ou numa trilha, pesquisa antes para ver como é que é. É claro que os acidentes podem acontecer a qualquer momento, mas tem que redobrar a atenção. A gente mostrou também na semana passada uma matéria que mostrava que os acidentes em cachoeiras estão crescendo muito aqui na nossa região. Então, se você vê que o local é escorregadio e tem uma grande ladeira, não fica lá, minha gente. Toma cuidado, não chega próximo à borda. Você pode, no momento que você não está esperando, escorregar e sofrer uma queda que pode, inclusive, ser fatal. Portanto, muita atenção no momento de se refrescar, um momento que é de lazer, pode se tornar aí um momento de muita dor de cabeça. Vamos seguindo então com o Brasil Urgente Vale. A produção vai liberar mais mensagens. O WhatsApp está na tela, é o 12 997 63 50 60. O nosso time está mostrando a mensagem da Rose, que mora em Potim, aqui na nossa região. Boa tarde. É tanta violência de maneira geral e parece que nada de efetivo vem sendo feito pelos nossos legisladores. Falou muito bem, Rose. Cadê o Congresso na hora de criar lei mais dura? Deve estar debatendo alguma coisa. É a tal da emenda Pix. Já caiu? Dirce Gonçalves, de São José dos Campos. Boa tarde, Douglas e equipe. Estamos aqui ligadinhos na Band Vale, o melhor jornal do Vale. Obrigado, minha amiga. Abraço para você também aqui em São José. O Alexandre pegou aqui o apresentador fazendo aquela careta bacana. Boa tarde, Douglas. Ligadinho no Brasil Urgente Vale. Tempo já está fechado aqui na cidade, o Alexandre. Em Ubatuba a previsão é de muita chuva, portanto, a gente espera que essa chuva dê uma amenizada nos próximos dias para que não ocorra nenhum novo transtorno na cidade. A Simone está em Jacareí. Boa tarde, Douglas. Estou aqui te assistindo, sou sua fã. Obrigado. Gosto muito de assistir o programa, que é um espetáculo. Obrigado sempre pela audiência, Simone. Mais mensagens? Temos também o Luiz, que está em Pinda. Boa tarde, Douglas. Sou de Moreira César, o distrito de Pinda, e estou aqui ligado no Brasil Urgente Vale. Feliz ano novo para você também, meu irmão. O Luiz também está em Pindamonhangaba. Boa noite, Douglas. Começa o ano e termina o ano e a violência não dá trégua. Onde vamos parar com tanta violência? É o que a gente se pergunta aqui. Saideira, o Mauro está em Tremembé. Boa noite, Douglas. Assisto o seu programa todos os dias. Top demais. Obrigado, Mauro, sempre pela audiência e também para a galera que está aí em Tremembé. Vamos para o intervalo então, mas não sai daí que daqui a pouco tem muitas outras informações aqui da nossa região. Coloque imagens de Taubaté aí, produção. Vamos ver como é que está o clima na cidade. 21 graus agora em Taubaté, você vê que o tempo ainda está nublado. Ao fundo você confere a Serra da Mantiqueira, mas por lá, nesse momento, não está chovendo. Não sai daí que agora são 6h22. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem que mostra as mudanças nas regras dos ciclomotores. Aquelas bikes elétricas, patinetes elétricos, tem nova regra e já está em vigor. Brasil Urgente Vale volta já. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família. Iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há 2 tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença.
A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Vale FM 102,9. Agora, 6 horas e 24 minutos, Brasil Gente Vale está de volta para falar de trânsito. Já estão valendo as novas regras para os ciclomotores, que em alguns casos agora precisam de emplacamento e também habilitação. Veja o que é preciso para evitar multas e também apreensão do veículo. Na orla do Rio, ciclomotores circulam em áreas proibidas e dividem espaço com pedestres e ciclistas. A gente tem que ficar atento, né? Porque realmente, às vezes, eles passam numa velocidade muito grande e com criança, com cadeira, é bem complicado. O que mais acontece é isso, essa falta de respeito aí, entendeu? Eles querem passar voado, dessa forma aí, que sempre passa, olha a velocidade que é, entendeu? Atropelar uma criança aí, você sabe como é que é, né? O Código de Trânsito exige habilitação ou autorização específica para conduzir ciclomotores, veículos de 2 ou 3 rodas que têm até 50 cilindradas, como as cinquentinhas, ou motor elétrico de até 4 kW e velocidade máxima de 50 km por hora. O uso do capacete também é obrigatório, mas 2026 começou com uma nova exigência para quem usa este meio de transporte. Agora, os ciclomotores também precisam estar registrados, emplacados e licenciados. A regra já existia, mas o prazo para adaptação acabou. Daqui para frente, quem estiver irregular pode ser multado e até ter o veículo apreendido. A regularização permite identificar o veículo durante ações de fiscalização e no caso de acidentes de trânsito. Tem vários acidentes que são constatados e não são nem registrados porque o ciclomotor, às vezes, o pessoal pensa que é brinquedo. Então, o ciclomotor, além dele causar um acidente, muitas vezes até fatal, é importante que as pessoas façam o registro de emplacamento antes, de acordo com as regras do Código de Trânsito, justamente para evitar acidentes e salvar vidas. Os ciclomotores são diferentes das bicicletas elétricas que não possuem acelerador e têm velocidade máxima de 32 km por hora. Essas dispensam registro e habilitação. Você viu que importante que o especialista em trânsito falou na reportagem? Tem gente que acha que é brinquedo. Brinquedo híbrido, né? Você pode andar com ele na rua, na ciclovia, na contramão, na calçada, dentro da loja. É, minha gente, é a farra do ciclomotor. Agora a gente espera que com essa regulamentação, com o emplacamento, o indivíduo que esteja zoando aí com esses patinetes, com esses veículos, ou melhor, os ciclomotores, seja fiscalizado. Ou seja, se ele estiver fazendo barbaridade no trânsito, que ele tome uma multa. É o que a gente espera. Ainda essa semana a gente está produzindo uma reportagem para mostrar essa realidade que acontece aqui na nossa região, das vendas desses ciclomotores e também de outras bicicletas elétricas, patinetes elétricos que estão sendo regulamentados agora. Bom, 6 horas e 27 minutos, Brasil Gente Vale sempre ao vivo. Já que a gente está falando de trânsito, vamos ver como é que estão as rodovias da nossa região, girando as câmeras pela nossa região, começando com imagens ao vivo da Via Dutra em Taubaté. Nesse momento ali próximo ao quilômetro 106, trânsito tranquilo em Taubaté. O motorista faz uma boa viagem no sentido Rio de Janeiro, mas no sentido São Paulo está um pouco mais movimentado, mas sem pontos de parada de acordo com a concessionária que administra a via. Temos mais imagens também agora da Dutra em Roseira. Nesse trecho você vê que o trânsito é bem tranquilo, apesar do movimento já de fim de tarde, né? 6h30, muita gente saindo e voltando para casa do trabalho nessa segunda-feira que está todo mundo de volta no batente, mas o trânsito segue sem paradas de acordo com a concessionária que administra a via. Mais imagens. Oswaldo Cruz, descida para a Serra em Ubatuba, trânsito completamente tranquilo agora no quilômetro 93.
Já no trecho de serra, o motorista também faz boa viagem. Você está vendo a câmera do DR nesse momento, está até dando uma travada, mas o trecho de serra do Oswaldo Cruz, aí, que liga Taubaté e Ubatuba, nesse momento está tranquila. Esse é o trecho da Praia Grande, em Ubatuba, da rodovia Rio Santos. Por lá, o motorista precisa de paciência. Aí no quilômetro 55, trecho da Praia Grande, o trânsito está intenso e está parado em Ubatuba. No trecho de Praia Grande, o motorista vai precisar de mais paciência. Mais imagens, travessia de Balsas também vai precisar de paciência. Nesse momento, o tempo para quem está embarcando em Ilhabela, ou seja, deixando o arquipélago, é de 120 minutos, 2 horas de espera, de acordo com a CEMIL, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, que atualiza e realiza essa travessia de Balsas. Temos também o trecho contrário, que esse sim, 45 minutos de espera, 15 minutos a mais do que o normal para quem está acessando o arquipélago pela travessia de Balsas. Para fechar o nosso giro de imagens das rodovias, imagens da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, o acesso a Santo Antônio do Pinhal, trecho de serra. Nesse momento o trânsito está tranquilo por lá. Já na chegada em Campos do Jordão, ali você está vendo o portal da cidade, trânsito também tranquilo para quem está buscando a Serra da Mantiqueira nessa primeira semana do ano. Seguindo com o Brasil Gente Vale, você conferiu as rodovias aqui da nossa região. A gente vai seguir falando de rodovias, mas agora de um caso absurdo e revoltante que aconteceu em uma rodovia lá do litoral norte. Foi confirmada na tarde de hoje a morte de Renata Cristina Ferreira. A mulher de 26 anos sofreu um grave acidente após cair de um ônibus do transporte lá em São Sebastião. Porém, essa queda ocorreu depois que a fixação de uma janela cedeu no momento de lotação do coletivo. Repórter Matheus Agostinho volta ao vivo com mais informações. Matheus, caso triste, mas também um caso absurdo. O ônibus estava lotado no momento desse acidente. Conta essas informações para quem está acompanhando o Brasil Gente Vale. Pois é, Douglas. A Renata Cristina Ferreira, de 26 anos, teve a morte confirmada nesta segunda-feira, depois também da confirmação da morte cerebral desta jovem. Segundo as informações, ela foi vítima de um acidente gravíssimo que aconteceu na rodovia Rio Santos, no município de São Sebastião. Acidente que envolveu um ônibus do transporte coletivo ali da cidade. Ainda, segundo as informações, a Renata estava internada em estado gravíssimo desde a última sexta-feira, quando aconteceu este acidente. A confirmação do óbito dela aconteceu depois do cumprimento de todos os protocolos médicos. Os aparelhos que mantinham os sinais vitais dela em funcionamento foram desligados no Hospital Regional do Litoral Norte, localizado no município de Caraguatatuba, que faz divisa com São Sebastião. A Renata deixa 2 filhos, um de 6 e outro de 8 anos, Douglas. Falando agora um pouco a respeito deste grave acidente que, como eu disse, aconteceu na rodovia Rio Santos. Ela era passageira de um ônibus da empresa Sou Transporte, que operava com lotação máxima de 77 passageiros, ou seja, ela e mais 76 pessoas estavam ali dentro quando a estrutura de fixação de uma janela lateral se soltou após ela encostar para descansar. Com o rompimento, a jovem foi lançada para fora do coletivo junto com este vidro. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital rapidamente para receber os atendimentos médicos, onde ela ficou internada, como eu disse, em estado crítico, onde permaneceu em coma induzido até confirmação da morte cerebral que aconteceu no dia de hoje. Por meio de nota, a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou oficialmente a empresa concessionária do transporte coletivo para prestar esclarecimentos a respeito deste fato. Em nota, o município ainda lamentou a morte de Renata e manifestou solidariedade à família. O jornalismo da Band Vale entrou em contato com a empresa Sou Transportes para entender também o que aconteceu, como que esse acidente ocorreu ali na rodovia Rio Santos, mas a gente não obteve nenhuma informação e nenhuma nota até o momento a respeito da morte de Renata, Douglas. O que a gente sabe é, infelizmente, esse acidente que aconteceu, ela lutou bastante, a família disse que ela estava ali internada, mas lutava bastante para tentar sobreviver, mas infelizmente a morte dela foi confirmada no dia de hoje, depois deste trágico acidente que aconteceu em São Sebastião, na rodovia Rio Santos. Douglas, eu volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Matheus. Sempre competente com as informações completas, e a gente deixa o espaço aberto aqui também, se a empresa Sou quiser contactar aqui o grupo Jornalismo de Comunicação, o grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente vai emitir essa nota de resposta, porque a gente não obteve até o fechamento desta reportagem. Mas impressionante, né?
No momento que a cidade está lotada de turistas, o transporte público é um dos meios de viagem que a população usa, seja turista, morador da cidade, trabalhador da cidade. E daí, uma menina de 26 anos, cheia de vida pela frente, o ônibus estava completamente lotado e a janela simplesmente caiu. É preciso ser feita uma investigação para ver se ninguém acionou, talvez, o dispositivo de emergência da janela, ou se foi aí falta de manutenção, né, gente? Impressionante. É uma vida que se perde num acidente bobo da nossa região. Quem vai imaginar que a janela do ônibus vai ceder? É preciso uma apuração rigorosa sobre esse caso e a gente vai seguir acompanhando aqui da Band tudo isso que está acontecendo no litoral. O litoral está cheio, está lotado, mas não pode, gente, não pode deixar que isso passe batido. É uma mulher de 26 anos que caiu enquanto estava pegando o ônibus, minha gente. Caiu e morreu. Uma notícia absurda. Vou agradecer ao repórter Matheus Agostinho. Qualquer novidade, Matheus, você pode entrar ao vivo aqui no Brasil Gente Vale com essas informações. Impressionante, minha gente. É triste, é muito triste. Uma pessoa que estava num ônibus, no momento de lotação, a janela cede, ela cai, bate a cabeça e morre. Para a família dessa jovem, nossas condolências, nossos pêsames, mas nada vai trazer ela de volta e a gente vai cobrar uma apuração rigorosa desse caso que aconteceu lá em São Sebastião. Seguindo com o Brasil Gente Vale, sua mensagem na tela é o 12997635060, é o povo que participa do Brasil Gente Vale. O Reinaldo está em Taubaté, boa tarde, Douglas. Infelizmente, mais um feminicídio em Taubaté. Se a nossa Constituição não fosse rasgada, talvez a nossa lei seria mais severa. Obrigado pela participação, Reinaldo. Samuel está em Caraguá, boa noite, Douglas. Estou ligado no seu jornal, direto de Caraguatatuba. Sou seu fã. Obrigado, Samuel, pela sua participação. A Helenice está em Lorena, boa noite, Douglas. Essa lei de medida protetiva tem que ser mais rigorosa, não está valendo de nada. Obrigado, Helenice, pela sua participação. A Saideira, o Luiz está em Taubaté, boa tarde, Douglas. Agora refrescou um pouco. Uma boa tarde a toda a equipe do Brasil Urgente Vale. Vamos dar então uma pausa rapidinha, mas antes, imagens ao vivo de São Sebastião, litoral norte sempre na tela. Você está vendo imagens de Maresias por lá, o mar tá bravo, mas é mar de surfista, minha gente. Não sai daí que agora está fazendo 23 graus na cidade. Daqui a pouco o Brasil Urgente Vale está de volta com mais informações de toda a região. Leve precinho no verão para economizar, leve ofertas pro comércio ou pro celular, leve descontos exclusivos pelo app, é só baixar. E aí, vambora verãozar! Leve ofertas de verão, leve o açaí com você. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Eu tenho um convite para você. Tem muita história e vai ter muita ainda pela frente. Chegou a hora de explorar um universo de possibilidades. 3, 2, 1... Mas que irado! Descobrir lugares mágicos e se aventurar. A vida me levar, a vida leva eu. E o Brasil chega primeiro. Porque estar sintonizado é estar em movimento. E ao vivo com vocês aqui no Entre Nós, na Rádio Band News FM. Ó, já estamos aqui, minha gente querida. Vamos começar essa semana? O que vocês acham? Ah, vambora! Band Play. Depois dos 40, a gente aprende que saúde não é sobre pressa, é sobre constância. E que não precisa ser fácil ou difícil, só precisa ser real. Toda semana aqui na Band Vale a gente vai dividir treinos, desafios, saúde, vida real. E muita verdade, que é o que importa. No ritmo delas. Oferecimento Onodera, onde a sua melhor versão sempre encontra espaço. E Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou em Elo Tintas no Urbanova, em São José.
Brasil Urgente Vale está de volta na primeira segunda-feira do ano. Eu, Douglas Cruz, sigo aqui ao vivo, trazendo muita informação e sempre contando com a sua participação no nosso WhatsApp. É o 12 997 63 50 60. E olha, o primeiro fim de semana do ano, vem comigo aqui, produção, também foi de muito movimento lá no litoral norte. As 4 cidades da região são apontadas como um dos principais destinos turísticos no verão, que vai até março. A expectativa é que cerca de 8 milhões de turistas passem pelas praias da nossa região até esse período aí da alta temporada de verão. Veja na reportagem. Antes de encerrar a folga, um mergulho no mar. Em Caraguatatuba, o primeiro fim de semana de 2026 começou com um cenário típico de verão. Sol e muita gente reunida para curtir a praia. Na Martim de Sá, mais movimentada da cidade, quase não sobrou espaço para quem queria curtir o litoral. Vim curtir a praia, muito bom, esse sol radiante, bonito. Então a gente tem que curtir, né? Aproveitar um pouco. O Marconi veio de Campinas, São Paulo, e acertou em cheio onde curtir o começo de ano. Ele veio com o filho e a esposa aproveitar o restinho dos dias de folga antes de voltar para a rotina. E a gente veio passar aqui o pós-Réveillon, né? Passar aqui o final de semana, dar uma descansada, porque segunda-feira já estamos de volta na luta. A movimentação intensa nas praias marcou o início do ano. A expectativa é de que cerca de 8 milhões de turistas passem pelo litoral norte até fevereiro. Todos eles com o mesmo motivo: colocar o pé na areia. Tá um ambiente agradável com a minha família, com meus amigos. Tá bem bacana. Espero voltar o ano que vem. Apesar dos alertas de chuva, quem escolheu Caraguatatuba para começar 2026 não mudou os planos. A praia tá cheia, com muita gente aproveitando o dia, caminhando pela orla, curtindo o mar e o clima de férias nesse primeiro final de semana do ano. Tá maravilhoso aqui, o sol tá maravilhoso, a gente vê muitas famílias aqui, as crianças se divertindo, a gente lava a alma aqui. Reenergiza e volta para as atividades fins aí. Entre guarda-sóis e tendas, o primeiro fim de semana de 2026 mostrou que o clima de férias seguiu até mais tarde no litoral norte, com praias cheias e turistas aproveitando cada momento do início do ano. Pois é, a gente está vendo na reportagem do Matheus, tinha muita gente de recesso ainda nesse fim de semana, a galera conseguiu aproveitar aí o sábado e o domingo antes de voltar para casa. Mas como a gente está vendo na reportagem também, as praias seguem lotadas, afinal a temporada de verão vai até março, e com as praias lotadas, os guarda-vidas estão tendo muito trabalho aqui no litoral norte. O grupamento de bombeiros marítimos divulgou hoje um balanço referente aos afogamentos em 2026. Os números impressionam. A gente teve mais de 160 casos de afogamento nos primeiros dias desse ano. É realmente um dado que impressiona, é um dado que chama atenção, e esses dados são referentes somente ao litoral norte aqui de São Paulo. A gente já tem a repórter Duda Vasconcelos da redação, produção? Perfeito, a gente daqui a pouco então entra com a Duda Vasconcelos trazendo essas informações ao vivo. São mais de 160 afogamentos na nossa região e você daqui a pouco vai conferir esse balanço aqui no Brasil Urgente Vale. Os casos chamam a atenção e tem muita gente que desrespeita o guarda-vidas, né? O guarda-vidas está apitando, está orientando e a galera não está nem aí. Tá certo que a praia é um momento de curtir, é um momento de se divertir e muita gente acha que sabe nadar, que está tudo certo, mas daí é aí que acontecem os acidentes. Grande parte dos afogamentos acontecem com pessoas que sabem nadar e acabam desafiando o mar. Mas agora a gente vai rapidamente para a redação. Duda Vasconcelos está lá com esse balanço completo do GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos. Duda, foram quantos afogamentos nos primeiros dias desse ano aqui na nossa região? 164 pessoas afogadas nesses primeiros dias de 2026, que mal começou, mas como nós acabamos de ver, praias lotadas e mais de 160, então, pessoas salvas em afogamentos, 162 salvas e, infelizmente, 2 pessoas que morreram vítima de afogamento. O Grupamento de Bombeiros Marítimos divulgou o balanço hoje desses 164 salvamentos e nessa própria nota eles informaram que é um volume bastante expressivo, maior do que o registrado no começo
começo de janeiro de anos anteriores. Então, a atenção na água deve ser redobrada. Somente nos 4 primeiros dias do ano, os guarda-vidas atenderam dezenas de ocorrências nas 4 cidades do litoral: São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba. Só no dia 1º de janeiro foram 86 ocorrências de pessoas afogadas nas 4 cidades aqui do litoral norte. São Sebastião liderou o número de ocorrências com 34 registros e 52 pessoas salvas. Isso é outro dado curioso que chama atenção, porque 34 afogamentos com 52 salvos. Há pessoas que se afogam em grupos ou que estão nadando juntas em um local inadequado, são puxados pela correnteza, ou ainda um alerta, que nós já falamos aqui, de quando você vê um colega, um namorado, um filho se afogando, entra no mar para tentar ajudar e acaba se afogando junto também. Em Ubatuba foram 14 ocorrências com 32 pessoas salvas. Ilhabela, no dia 1º de janeiro, teve um registro de afogamento envolvendo 2 pessoas. No dia 2 de janeiro, também volume alto de ocorrências, 63 pessoas afogadas. São Sebastião novamente concentrou a maior parte dos afogamentos, foram 19 ocorrências com 40 pessoas salvas. Ubatuba, 8 ocorrências com 14 pessoas resgatadas, além de uma vítima que ficou desaparecida e infelizmente então teve o corpo encontrado logo depois. Este foi o primeiro óbito do ano no dia 2 de janeiro em Ubatuba. Caraguatatuba e Ilhabela não tiveram afogamentos no dia 2. Já no dia 3 foram mais 15 afogamentos. Em Ubatuba, 6 ocorrências com 8 pessoas salvas e mais um óbito de uma senhora na Praia do Lázaro. E aí então 2 óbitos, ambos em Ubatuba neste comecinho de janeiro. São Sebastião teve 4 ocorrências com 6 pessoas resgatadas e no dia 4 de janeiro, que foi ontem, muita chuva em todo o litoral norte, não houve registros de ocorrências, é claro, com pouca gente na praia pelas chuvas. Então, os bombeiros reforçam, não são todas as praias que têm um GBMAR, que é um grupamento de bombeiros marítimos, né, que é um bombeiro especializado na ocorrência desse tipo de afogamento, reforça para respeitar a sinalização, as placas e principalmente a mistura perigosa de consumo de bebida alcoólica com o mar, que não é brincadeira, pode parecer um mar tranquilo. Nós tivemos ocorrências fatais em Ubatuba, nas praias do Perequiaçu e Praia do Lázaro, que são 2 praias justamente conhecidas por terem um mar calmo, sem muita onda. Mas o grupamento de bombeiros marítimos reforça que a ausência de ondas não significa ausência de perigo. Então fica aí o alerta: 164 pessoas salvas em 4 dias é muita coisa, né, Douglas? Realmente, Duda, um balanço que chama a atenção: 164 afogamentos somente em 2026, um balanço triste, 2 pessoas acabaram perdendo a vida e a Duda trouxe também dicas importantes: água no umbigo, sinal de perigo, não consumir bebida alcoólica e também não adentrar no mar que você não conhece. Obrigado, Duda, qualquer novidade você volta ao vivo aí da nossa redação. Antes da gente ir para o intervalo, coloque então, produção, imagens ao vivo de Aparecida, Santuário Nacional na sua tela. Você está vendo abaixo a passarela do Santuário Nacional, que segue muito movimentada, é muita gente visitando a Basílica nesta primeira semana do ano, primeira segunda-feira do ano. Não sai daí que daqui a pouco eu volto com a sua participação aqui no Brasil Gente Vale. Eu vou prever o seu futuro. Carrinho de supermercado cheio de compras. Várias motos. Olha esse carrão. E o mais incrível, uma casa novinha. Esse é o futuro premiado Faust. Mas para ganhar, você tem que se inscrever. Inteligência artificial? Já usei, aliás, para brincar. Desconheço um pouco. Putz, mano. Você vai lá e faz uma pergunta e pede o auxílio dessa inteligência artificial com aquilo. É um cara... Vejo um rapaz com um microfone e saindo um monte de pepino da boca dele. Tá, tipo, na ponta da língua, mas... Desculpa, eu não vou chutar. Só fala borracha. É tipo falando groselha ou falando pepino. É, abobrinha, né? Abobrinha, na verdade, né? Abobrinha, não é pepino, é abobrinha. Ai, desculpa. É aquele famoso ditado, né? Falando um monte de abobrinha, né? Eu não como vegetais.
E claro que tem Manhã na Band nesse sábado e a gente conta com a sua presença. Ao vivo, direto de Caraguatatuba, na Secretaria de Turismo, tem música, gastronomia caiçara que a gente ama, muito papo bom e a gente conta com a sua companhia aqui presente com a gente ou do outro lado da telinha. Não perca! Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Brasil Urgente Vale está de volta na primeira segunda-feira do ano, mas antes da gente encerrar o jornal de hoje, eu vou conferir a sua participação. Põe na tela aí, produção. A Elizabeth Fernandes, a minha tia. Douglas, sua tia Beth de São José está acompanhando você no Brasil Urgente. Aqui no Jardim Sul, o dia inteiro ficou nublado. Obrigado pela sua participação e também pelo seu relato, tia. O Silvio está em São José. Boa noite, Douglas. O Nicolini é igual ao Brasil. Só funciona depois do carnaval. Eita, nós. Feliz ano novo para você e para toda a equipe da Band. O Nicolini está descansando, curtindo as merecidas férias. Na semana que vem ele está de volta. A Morena está em Ilhabela. Olá, Douglas, boa tarde. Feliz ano novo para vocês. Meus parabéns pelo programa. Assisto todos os dias a Band. Obrigado, Morena, pela sua participação aí em Ilhabela. O Lucas está em Lorena. A prisão do rapaz que matou a mulher em Taubaté deveria dobrar, não para 40 anos, mas sim para 100. Obrigado, Lucas, pela sua participação e opinião. Brasil Urgente Vale tá ficando por aqui. A Rosário também comentou lá sobre a saidinha. A gente traz durante a semana essas informações, então, dos detentos que não retornaram após essa saidinha. Mas antes disso, não muda de canal, não pega o seu controle, porque quem está chegando na primeira segunda-feira do ano com muitas informações é ele, Otávio Baldin, que está chegando com o nosso querido Band Cidade, segunda edição. Otávio, bom começo de semana para você. Maravilha, Douglas. Grande segunda-feira para nós, boa semana. Bom jornal e eu vou acompanhar.